E aí? Vamos falar da sua vivência no hip hop. Como que você começou a sua caminhada? Você tinha alguma referência lá pra te ajudar a ter um norte? Então, o lance. Eu sempre cantei na igreja, né? Quando eu era menor e tal. Venho desse meio do mundo gospel. E aí, eu lembro que a primeira música de rap que eu ouvi foi Quem Vai Chorar, do Alex NSC. E aí tinham outras referências, né? Racionais e tal. Tinha também trilha sonora do Gueto, que eu gostava muito de ouvir na época, mas eu ouvia muito Alex NSC. E aí, na época não tinha os clipes, mas eram uns vídeos com foto que a galera colocava no YouTube e tal. E eu achava muito, muito da hora aquilo, sabe? Então, em 2020, quando eu pensei, ah, não, quero cantar, o primeiro gênero que eu pensei foi o rap, porque desde que eu saí da igreja, e até quando eu era da igreja, eu gostava muito de ouvir no off, assim, rap. E, tipo, tinha as meninas do. Nossa, eu esqueci agora o nome do grupo. Mas elas cantam, aí neguinho, vou sentir saudade de você. E aí foi quando eu pensei, pô, se eu tiver de cantar alguma coisa, eu vou ter que cantar rap, porque é o que eu sempre me identifiquei desde a igreja, mesmo fora da igreja, então por isso que quando eu resolvi cantar, que foi agora em 2020, não tem tanto tempo, eu já sabia que o que eu ia querer fazer pro resto da minha vida ia ser rap, assim, sabe? Massa. Tá, deixa eu ver a outra aqui. Fofinha. O Léo, você trabalha com outras mulheres. Na sua opinião, qual que é a relevância da união das mulheres no movimento e como você, enquanto cantora, busca fazer isso? Então, sim, eu trabalho com outras mulheres, né? Tem a Daniele, que é minha fotógrafa maravilhosa. E assim, dentro do movimento UNA, são corpos dissidentes mesmo, assim, sabe? Tipo, pessoas LGBTQIAPN+, e tal. Mas, como o foco da pergunta é mulher, eu acho que faz total diferença quando a gente compartilha do movimento feminino, assim, sabe? Porque eu noto que não que os homens não tenham, mas as mulheres elas conseguem ter uma bagagem maior. Inclusive, tem até no modo figurativo, né? Pais. O pai e a mãe. Aí o pai às vezes fica surpreso, porque a mãe consegue ficar com o bebê no braço e cozinhar e varrer a casa. Então eu acho que nós mulheres conseguimos ter mais habilidades, assim, nesse sentido, sabe? Então, por exemplo, agora eu participei de uma mostra de mulheres no cinema que era composta por mulheres, a equipe inteira. Acho que tinham dois caras fazendo equipe. Meu microfone caiu, vou consertar aqui rapidinho. Tá. Aí participei agora da mostra, né? Que era. A maioria da equipe era feminina, só tinha uns dois, três caras fazendo algum trabalho por trás, assim. E eu notei que fluiu muito bem, assim, tipo, tava todo mundo muito. Eram todas muito organizadas. E eu sinto também que a gente tem menos vergonha de falar, de tirar uma dúvida com a mina e tal. Então, eu acho que é essencial que tenham mais mulheres cada vez mais nos sets e nesses trabalhos de forma geral, né? Certo. Como foi, tipo, as dificuldades enfrentadas? Você que é da favela, você acha que teve alguma política cultural que te ajudou a fazer? Como foi começar e como foi evoluir nisso? E dentro disso também você pode falar qual foi um marco na sua carreira, assim? Tá, tá. Então, sobre políticas públicas ainda, até hoje, né, desde que a gente começou, eu nunca usei nenhum recurso de edital, ainda, né? Então é tudo muito tipo, ai, tenho meu salário aqui, eu vou fazer contadinho com o que eu posso, assim, sabe? Tem muitas dificuldades, é um leque, assim, de problemas, mas eu acho que o mais importante é a gente não focar nesses problemas, sabe? Incluindo o lance do perfeccionismo também, porque eu acho que nós mulheres, a gente tá sempre tão focada em entregar o melhor e querer, sabe? Vou entregar um popzão, um bagulho muito lindo, que às vezes o perfeccionismo pode atrapalhar. Então, desde o começo, eu sempre falei pro Felipe, né, que desde o começo tá comigo, um parceirão, eu falei pra ele, eu falei, olha, vamos tentar focar menos no perfeccionismo, vamos fazer com o que a gente tem, como a gente tem, o que é que a gente pode fazer, enfim. Sempre uma mão lavando a outra e se ajudando. Todo mundo que chegou sempre somou muito, assim, nos trampos, entendeu? E uma coisa que eu acho que marcou, assim, muito é que depois dos primeiros showzinhos que eu fiz, alguns shows, os primeiros eram em boates, né? Que foi na Joy Club e tal, em boates, assim.
E aí, quando eu recebi a primeira proposta, que na época foi pra fazer o Festival Carambola, né? Que eu acho um festival gigantesco aqui do nosso estado. E aí, quando elas me convidaram pra abrir pra Potiguara, eu falei, mentira, que a Potiguara já é uma artista que eu consumo. E ali eu vi, eu falei, não, é isso, o caminho é esse, por mais que não seja um cinemão, assim, o audiovisual que a gente produz, por mais que a gente faça com pouco recurso, eu sei que tá chegando na galera e a galera tá entendendo o recado, entendeu? Então é isso, eu acho que o marco foi a partir do momento que a galera começou a pagar pra que eu cantasse, enfim, me convidar pra esses rolês que pra mim, assim, são absurdos gigantes, sabe? Então foi isso. Massa. É, como que é ser mulher no mundo do hip hop? Tipo, como é trabalhar num ambiente machista e, enfim, com todas as dificuldades que a gente sabe que já existe num gênero normal, ainda mais no hip hop, assim, qual sua visão, como você passou por isso, enfrentou e enfrenta até hoje? Sim. Então, é como você falou, o movimento hip hop, ele é completamente tomado por homens, né? E a maioria das... Se você vê hoje as grandes... você vê hoje as grandes redes que a gente tem no mercado, né? O mainstream mesmo, ele é todo voltado pros caras. Os caras são donos dos caras e tal, então tem muito dessa troca. Mas eu acho que por muito tempo, eu já fui muito essa pessoa de tipo... Ai, militante, assim, sabe? E eu ainda sou uma mulher militante, uma mulher feminista e tal, e quero sempre lutar por esses direitos. Mas eu também acho que existem as brechas mesmo, sabe? Se é um mano que tá querendo colar pra fortalecer, pra realmente fazer a diferença no nosso trabalho, por que não, sabe? Por que não dar as mãos e fazer esse movimento acontecer? Porque também tem muito mano bom, sabe? Então... eu acho que por muito tempo eu fui sim essa pessoa que, ai, deixa, eu quero só as gays comigo, eu quero só as mulheres comigo. Mas aí na prática a gente vê que também tem muito cara que realmente é a favor desse movimento e que quer ver mulheres no topo também. Então, que a gente consiga trazer mais e se aliançar, né, desses caras mesmo, pra fazer com que eles abracem o nosso movimento e somando a gente cresça, assim. E respeite uma coisa que já é gigante. Exato. Pode citar alguns artistas do meio que você admira? As referências, algumas referências, sim. De mulheres, você diz? De modo geral, né? Olha, eu vou citar mulheres, né? Eu consumo muito as meninas que estão em ascensão hoje no Brasil. E assim, pra mim, elas são muito referência de onde eu quero chegar e além também, né? Mas algumas das referências que eu tenho, a Júlia Costa, Ebony, MC Luana, principalmente, porque, assim, eu noto que as meninas, elas estão muito focadas nesse trampo do hip hop e tal, mas também muito focada no pop, que por isso que pra mim é tão massa, porque eu amo... Por isso que pra mim é tão massa, porque eu amo o rap, mas eu também amo o pop, então eu tento misturar essas duas coisas. Mas a MC Luana, ela hoje é uma das minhas maiores referências, porque ela... Não que ela não foi caminhar por esse lado, sabe? Mas ela é muito focada e fincada também no que ela faz desde o começo, assim. Que é música para as mulheres pretas, assim. Então eu acho que ela criou um movimento que vem carregando outras MCs, outras cantoras. Então ela, pra mim, hoje, a MC Luana é a minha musa master. Mas tem tantas outras mulheres internacionais também. Tem a Doja, que eu admiro muito. Tem a Rihanna, a Beyoncé, tem todas essas grandonas, assim. E tem quem também tá do meu lado, a Daniele, essa galera, assim, entendeu? Perfeito. Só pra finalizar agora, como que é pra você, né, que é uma mulher periférica, preta, como que é pra você inspirar outras meninas, tipo, aqui em Alagoas ter furado tantas bolhas e ser motivo de orgulho e de inspiração pra tantas outras que ainda virão com a força de outras que vieram. Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto, sabe? Tantas outras mulheres, e principalmente as que ainda hoje fazem esse movimento do hip hop acontecer, elas tiveram que passar por muitas coisas que eu, nossa, não consigo nem imaginar, sabe? Estando nesse lugar que eu tô hoje. Mas eu acho que fazer isso um combustível, sabe? De olhar para essas dificuldades e essas coisas que vêm nos arrodeando, nos cercando e fazendo esse movimento crescer cada vez maior. Agora sim, tu perguntou uma outra coisa que eu esqueci. Essa dificuldade, tu falou alguma coisa que eu queria responder. Você, Tá. que ainda vem. Ok. Então, isso.
Eu acho que eu notei que eu inspirava outras mulheres quando as meninas do meu próprio bairro ficavam, ai meu Deus, Auna, não sei o que e tal. Ou ficavam passadas porque eu uso lace, ou porque eu tenho muitas tatuagens. Então, eu acho que um ponto muito importante é o lance do quem não pode errar sou eu, sabe? Não que eu não erre ou que eu nunca vá errar, mas é o lance de estar sempre tentando ser melhor e construindo esse espaço que traz esse coletivo mesmo, entendeu? Que outras mulheres possam olhar, e principalmente as nossas adolescentes, assim, sabe? E adolescentes pretas, periféricas, olharem e dizerem, nossa, velho, tem outros caminhos, sabe? Eu posso ser filmmaker, eu posso ser cantora, eu posso ser fotógrafa, eu posso ser diretora executiva, eu posso ser tanta coisa que às vezes estando nessa bolha, elas não conseguem enxergar. Então, é isso. Você traz isso pra elas, essa visão de quem chegou. Exato. Muito obrigada. Nada.